Na virada do século XIX para o XX, a Europa era um tabuleiro de intrigas, nobrezas e alianças. Era também um palco perfeito para farsas. Um mundo onde nomes podiam valer mais do que dinheiro, e onde o passado, se bem contado, era tão poderoso quanto a verdade. Foi neste cenário que surgiu ela, uma mulher envolta em mistério, com um nome nobre e uma história trágica. Uma história que faria reis e aristocratas ajoelharem-se diante de sua presença. Mas havia um problema. O ano era 1905. A cidade de Londres fervilhava com a modernidade e o burburinho dos salões aristocráticos. Foi nesse cenário que uma jovem mulher surgiu, apresentando-se com o nome de Princesa Karabu de Javasu. Ela falava uma língua estranha, usava roupas exóticas e dizia ser descendente de uma linhagem real do distante Oriente. A história que contava era recheada de naufrágios, sequestros por piratas e fuga de traficantes de escravos. Tudo parecia tão absurdo que era quase crível. O mais fascinante era sua linguagem incompreensível, um dialeto que ninguém na Europa conhecia, mas que alguns filólogos passaram a estudar como se fosse legítimo. Ela tinha hábitos estranhos, recusava carne, fazia orações que ninguém compreendia, dançava rituais misteriosos e escrevia símbolos esotéricos. O mistério era perfeito. A mídia britânica, encantada, começou a cobrir sua história como se fosse um conto de fadas moderno. Ricos e nobres abriam suas portas para a princesa oriental. Intelectuais se reuniam para tentar decifrar sua língua. E os oportunistas começaram a se aproximar, vendo nela um bilhete dourado para influência e dinheiro. Mas havia algo mais profundo por trás da máscara exótica. Seu verdadeiro nome era Mary Baker, filha de um sapateiro em Devon, interior da Inglaterra. Sem nobreza, sem reinos perdidos, apenas uma jovem pobre, criativa e extremamente talentosa na arte da performance e da mentira. A língua que ela falava, pura invenção, improvisada a partir de sons aleatórios e palavras desconexas. A escrita, um sistema simbólico criado para impressionar. Mary tinha crescido fascinada com livros de aventura e histórias de terras distantes. Sua mente era fértil, e sua habilidade para imitação era assustadoramente boa. Desde criança, fingia ser outra pessoa, escapando da miséria por meio da imaginação. O teatro da rua era seu palco, e o mundo, seu público. Seu plano era simples, fingir até conseguir sobreviver. Mas o que começou como um truque improvisado para conseguir comida e abrigo se transformou em um espetáculo nacional. O mito havia crescido tanto que Mary já não podia mais recuar. Mas como a farsa foi desmascarada? Um dos jornais mais céticos decidiu investigar a história da princesa. Publicaram sua imagem em várias cidades, pedindo informações sobre sua identidade verdadeira. Logo, alguém a reconheceu. Uma antiga empregadora de Mary, que imediatamente escreveu ao jornal revelando tudo. O escândalo explodiu. De princesa exótica, Mary virou motivo de chacota. Mas ao contrário do que se esperava, o público não a odiou. Pelo contrário, muitos admiraram sua ousadia. E o que era para ser seu fim? Foi apenas o começo. Mary Baker foi apenas uma entre muitas farsantes que enganaram a aristocracia europeia. A nobreza, acostumada a tramas de poder, alianças políticas e romances secretos, era surpreendentemente vulnerável a histórias fantásticas. E havia um motivo psicológico para isso. A elite queria acreditar. Quando alguém aparece alegando ser parte de uma dinastia perdida, seja da Rússia da Ásia ou de reinos inventados, ela aciona um desejo inconsciente na aristocracia. O de se conectar com lendas, de restaurar linhagens, de participar de histórias maiores que eles mesmos. Por isso, Mary foi apenas a ponta do iceberg. Após a execução da família imperial russa pelos bolcheviques em 1918, vários impostores surgiram alegando ser a grã-duquesa Anastácia, que supostamente teria escapado. A mais famosa delas foi Anna Anderson, que durante décadas convenceu parte da nobreza europeia e até membros remanescentes da família Romanov de que era a herdeira perdida.
Viveu como aristocrata, sustentada por simpatizantes, até sua morte, mesmo sem nunca provar sua identidade. Só anos depois, testes de DNA provaram. Ela não era Anastácia, Helga de Bourbon. Nos anos 1930, uma jovem mulher se apresentou à sociedade francesa como descendente direta dos Bourbons, a antiga família real da França. Usava documentos falsos, joias herdadas e contava histórias detalhadas de seu passado palaciano. Conseguiu acesso a círculos fechados, festas luxuosas e até apoio financeiro de nobres franceses. Tudo desmoronou quando um investigador descobriu que ela era filha de um padeiro no interior da Alemanha. O que leva alguém a fingir ser uma princesa? E o que leva pessoas inteligentes a acreditar? A resposta está na interseção entre desespero e desejo. Para a farsante, muitas vezes trata-se de sobrevivência emocional, ou até física. Fingir ser nobre é uma fuga do anonimato, da pobreza, da humilhação. É assumir controle sobre a própria narrativa. Já para quem acredita, existe um fascínio pelo inacessível, um desejo de viver um conto de fadas real, de proteger alguém especial, perdido, injustiçado. A falsa princesa aciona arquétipos universais, da donzela em perigo, do sangue azul injustiçado, da glória perdida que pode ser restaurada. É um jogo de espelhos. Uma quer ser vista, a outra quer ver. E ambas estão dispostas a fechar os olhos para a verdade. A história de Mary Baker, a princesa Caraboo, tornou-se uma lenda na Inglaterra. Teve peças de teatro, livros, filmes e uma admiração peculiar. Ela não usou sua farsa para fazer mal, apenas para existir. Mas outras falsas princesas não foram tão inocentes. Algumas enganaram instituições, roubaram fortunas, criaram seitas, outras causaram desastres diplomáticos, guerras familiares, escândalos internacionais. O título de princesa é mais poderoso do que parece. Até hoje, impostoras surgem, principalmente nas redes sociais. Mulheres que se dizem herdeiras secretas de famílias reais, que fabricam provas, documentos, fotos manipuladas. E em um mundo onde a imagem fala mais que a verdade, muitas conseguem manter a farsa por anos. A princesa que nunca existiu não é apenas uma mulher. Ela é um símbolo, um espelho de nossa obsessão com status, com nobreza, com o extraordinário. Ela representa a mentira bem contada, a ilusão que preferimos acreditar. E no fim, ela nos pergunta: o que é mais real? O sangue azul ou a história que se conta sobre ele? Mary Baker morreu em 1864, pobre, esquecida, mas ainda mantendo parte do mistério. Alguns dizem que mesmo nos últimos dias, recusava seu nome verdadeiro, que ainda dizia ser Caraboo, que nunca quebrou personagem. Talvez, no fundo, ela mesma tenha começado a acreditar. A história da princesa Caraboo nos lembra que, às vezes, a ilusão é mais poderosa que qualquer documento, que o desejo de acreditar em contos de fadas é universal, e que a mentira, quando bem contada, pode seduzir até reis. Afinal, o que diferencia uma princesa verdadeira de uma falsa? O sangue? Os documentos? Ou apenas quem acredita nela? A princesa que nunca existiu talvez tenha sido mais real do que todas as outras. E esse é o maior poder da mentira. Mas dizem que histórias como essa nunca morrem de verdade. Anos depois do escândalo, surgiram rumores estranhos. Em pequenas cortes, em reuniões secretas da alta sociedade europeia, surgia uma nova mulher misteriosa. Jovem, elegante, com sotaque indefinido, e com uma história trágica sobre reinos perdidos e traições familiares. Seria ela a mesma impostora? Ou apenas o eco de uma farsa que jamais foi totalmente desfeita? No fim, talvez a grande lição seja esta: em um mundo de aparências, às vezes, a mentira não apenas sobrevive, ela reina. E se você acha que essa história foi obscura, espere para ver o que mais está escondido nas sombras da mente humana. Inscreva-se agora no canal Mentes Sombrias
e mergulhe com a gente nas histórias mais intrigantes, perturbadoras e inacreditáveis da história real. Aqui, a verdade é mais sombria do que qualquer ficção. Ative o sino para não perder nenhuma revelação.